Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Eldmara Martins. Vamos ler o livro O Poder do Mito de Joseph Campbell com Bill Moyers. Vou pedir para você ficar comigo e, se você gostar, deixe o seu like, deixe também um comentário. As duas maneiras fortalecem o canal. E aqui também tem o super like. Então, bora para nossa leitura. Capítulo 1: O mito e o mundo moderno. Dizem que o que todos procuramos é um sentido para a vida. Não penso que seja assim. Penso que o que estamos procurando é uma experiência de estar vivos, de modo que nossas experiências de vida no plano puramente físico tenham ressonância no interior do nosso ser e da nossa realidade mais íntimos, de modo que realmente sintamos o elevo de estar vivos. Mowers. Por que mitos? Por que deveríamos importar-nos com os mitos? O que eles têm a ver com minha vida? Campbell. Minha primeira resposta seria: vá em frente. Viva a sua vida. É uma boa vida. Você não precisa de mitologia. Não acredito que se possa ter interesse por um assunto só porque alguém diz que isso é importante. Acredito em ser capturado pelo assunto, de uma maneira ou de outra. Mas você poderá descobrir que, com uma introdução apropriada, o mito é capaz de capturá-lo. E então, o que ele poderá fazer por você caso o capture de fato? Um de nossos problemas hoje em dia é que não estamos familiarizados com a literatura do espírito. Estamos interessados nas notícias do dia e nos problemas do momento. Antigamente, o campus de uma universidade era uma espécie de área hermeticamente fechada, onde as notícias do dia não se chocavam com a atenção que você dedicava à vida interior, e nem com a magnífica herança humana que recebemos de nossa grande tradição. Platão, Confúcio, o Buda, Goethe e outros, que falam dos valores eternos que têm a ver com o centro de nossas vidas. Quando um dia você ficar velho e tendo as necessidades imediatas todas atendidas, então, se você voltar para a vida interior, aí bem, se você não souber onde está ou o que é esse centro, você vai sofrer. A, as literaturas grega e latina e a Bíblia costumavam fazer parte da educação de toda a gente. Tendo sido suprimidas, toda uma tradição de informação mitológica do Ocidente se perdeu. Muitas histórias se conservavam de hábito na mente das pessoas. Quando a história está em sua mente, você percebe a sua relevância para com aquilo que esteja acontecendo em sua vida. Isso dá perspectiva ao que lhe está acontecendo. Com a perda disso, perdemos efetivamente algo, porque não possuímos nada semelhante para pôr no lugar. Esses bocados de informação provenientes dos tempos antigos que têm a ver com os temas que sempre deram sustentação à vida humana, que construíram civilizações e informaram religiões através dos séculos, têm a ver com os profundos problemas interiores, com os profundos mistérios, com os profundos limiares da travessia. E se você não souber o que dizem os sinais ao longo do caminho, terá de produzi-los por sua conta. Mas assim que for apanhado pelo assunto, haverá um tal senso de informação de uma ou outra dessas tradições, de uma espécie tão profunda, tão rica e vivificadora, que você não quererá abrir mão dele. Mowers. Quer dizer que contamos histórias para entrar em acordo com o mundo, para harmonizar nossas vidas com a realidade? Campbell. Penso que sim. Romances, grandes romances, podem ser excepcionalmente instrutivos. Nos meus 20 e nos meus 30, até nos meus 40 anos, James Joyce
e Thomas Mann eram meus professores. Eu lia tudo o que eles escreveram. Ambos escreveram em termos do que se poderia chamar de tradição mitológica. Tome, por exemplo, a história de Tônio no Tônio Kroger, de Thomas Mann. O pai de Tônio era um sólido homem de negócios, um cidadão de relevo em sua cidade natal. O pequeno Tônio, porém, tinha um temperamento artístico, por isso mudou-se para Munique e reuniu-se a um grupo de literatos que se sentiam superiores aos meros ganhadores de dinheiro e aos homens de família. Assim, eis aí Tônio, dividido entre dois polos. Seu pai, que era um bom pai, responsável e tudo mais, mas que nunca tinha feito o que queria em toda a sua vida. E por outro lado, aquele que deixa a sua cidade natal e assume uma atitude crítica em relação à vida que se levava lá. Mas Tônio descobriu que de fato amava a gente de sua cidadezinha. E embora se julgasse um pouco superior a eles em termos intelectuais e pudesse falar deles com palavras cortantes, seu coração, apesar de tudo, estava com eles. Mas quando partiu para viver com os boêmios, ele descobriu que estes tinham tal desdém pela vinda que tampouco poderiam viver com eles. Por isso, deixou-os e escreveu uma carta a um do grupo, dizendo: Admiro aqueles seres frios e orgulhosos que se arriscam nos caminhos da beleza elevada e diabólica e menosprezam a humanidade. Mas não os invejam, pois se alguma coisa é capaz de fazer de um literato um poeta, essa coisa é o amor de minha cidade natal pelo humano, aquilo que existe e é comum. Todo o calor deriva deste amor, toda a doçura e todo o humor. De fato, quanto a mim, creio mesmo que esse amor deve ser aquele sobre o qual está escrito e que se pode falar com a língua dos homens e dos anjos, que no entanto soa quando o amor falta como metal ruidoso ou símbolo tilintante. Em seguida, ele diz que o escritor deve ser verdadeiro para com a verdade. E ele é um assassino, porque a única maneira de você descrever verdadeiramente um ser humano é através de suas imperfeições. O ser humano perfeito é desinteressante. O Buda, que abandona o mundo, você sabe. As imperfeições da vida é que são apreciáveis. E quando lança o dardo de sua palavra verdadeira, o escritor fere, mas o faz com amor. É o que Men chamava ironia erótica. O amor por aquilo que você está matando com sua palavra cruel, analítica. Mowers. Eu tenho muito carinho por essa imagem. O amor de minha cidade natal. O sentimento que você tem por esse lugar não importa por quanto tempo esteve ausente, mesmo que nunca retorne. Foi lá que você descobriu as pessoas pela primeira vez. Mas por que você diz que ama as pessoas por suas imperfeições? Campbell. As crianças não são adoráveis porque estão caindo a todo instante e porque têm o corpo pequeno e a cabeça muito grande. Walt Disney não sabia tudo a respeito quando concebeu os Sete Anões? E esses divertidos cachorrinhos que as pessoas têm? Eles não são adoráveis por serem tão imperfeitos? Mowers. A perfeição seria algo tedioso, não seria? Campbell. Teria de ser. Seria desumano, o umbilical, a humanidade, aquilo que se faz humano e não sobrenatural e imortal. Isso é adorável. É por essa razão que algumas pessoas têm dificuldade em amar a Deus. Nele não há imperfeição alguma. Você pode sentir reverência, mas isso não é amor. É o Cristo na cruz que desperta nosso amor. Mowers. O que você quer dizer com isso? Campbell. Sofrimento. Sofrimento é imperfeição, não é? Mowers. A história do sofrimento humano, a luta, a vida. Campbell. E a juventude chegando ao conhecimento de si mesma, ela tem que passar por isso. Mowers.
Através da leitura de seus livros The Masks of God, As Máscaras de Deus e O Herói de Mil Faces, vim a compreender que aquilo que os seres humanos têm em comum se revela nos mitos. Mitos são histórias de nossa busca da verdade, de sentido, de significação através dos tempos. Todos nós precisamos contar nossa história, compreender nossa história. Todos nós precisamos compreender a morte e enfrentar a morte. E todos nós precisamos de ajuda em nossa passagem do nascimento à vida e depois à morte. Precisamos que a vida tenha significação. Precisamos tocar o eterno, compreender o misterioso, descobrir o que somos. Campbell. Dizem que o que todos procuramos é um sentido para a vida. Não penso que seja assim. Penso que o que estamos procurando é uma experiência de estar vivos, de modo que nossas experiências de vida, no plano puramente físico, tenham ressonância no interior de nosso ser e de nossa realidade mais íntimos, de modo que realmente sintamos o enlevo de estar vivos, e é disso que se trata. Afinal, e é o que essas pistas nos ajudam a procurar dentro de nós mesmos. Morris. Mitos são pistas? Campbell. Mitos são pistas para as potencialidades espirituais da vida humana. Morris. Aquilo que somos capazes de conhecer e experimentar interiormente? Campbell. Sim. Morris. Você mudou a definição de mito de busca de sentido para experiência de sentido. Campbell. Experiência de vida. A mente se ocupa do sentido. Qual é o sentido de uma flor? Há uma história zen sobre um sermão do Buda, em que este simplesmente colheu uma flor. Houve apenas um homem que demonstrou pelo olhar ter compreendido o que o Buda pretendera mostrar. Pois bem, o próprio Buda é chamado aquele que assim chegou. Não faz sentido. Qual é o sentido do universo? Qual é o sentido de uma pulga? Está exatamente ali. É isso. É o seu próprio sentido. É que você está aí. Estamos tão empenhados em realizar determinados feitos com o propósito de atingir objetivos de um ou outro valor que nos esquecemos de que o valor genuíno, o prodígio de estar vivo, é o que de fato conta. Mowers. Como chegar a essa experiência? Campbell. Lendo mitos. Eles ensinam que você pode se voltar para dentro e você começa a captar a mensagem dos símbolos. Leia mitos de outros povos, não os da sua própria religião, porque você tenderá a interpretar sua própria religião em termos de fatos, mas lendo os mitos alheios, você começa a captar a mensagem. O mito o ajuda a colocar sua mente em contato com essa experiência de estar vivo. Ele lhe diz o que a experiência é. Casamento, por exemplo. O que é o casamento? O mito lhe dirá o que é o casamento. É a reunião da díade separada. Originariamente, vocês eram um. Vocês agora são dois no mundo, mas o casamento não é senão o reconhecimento da identidade espiritual. É diferente de um caso de amor. Não tem nada a ver com isso. É outro plano mitológico de experiência. Quando pessoas se casam porque pensam que se trata de um caso amoroso duradouro, divorciam-se logo, porque todos os casos de amor terminam em decepção. Mas o matrimônio é o reconhecimento de uma identidade espiritual. Se levamos uma vida adequada, se a nossa mente manifesta as qualidades certas em relação à pessoa do sexo oposto, encontramos nossa contraparte masculina ou feminina adequada. Mas se nos deixarmos distrair por certos interesses sensuais, iremos desposar a pessoa errada. Desposando a pessoa certa, reconstruímos a imagem do Deus encarnado. E isso é que é o casamento. Mowers. A pessoa certa? Como é que se escolhe a pessoa certa? Campbell. O coração lhe dirá.
É preciso que seja assim. Morris, o ser interior. Campbell, és o mistério. Morris, você reconhece seu outro eu. Campbell, bem, não sei, mas há uma luz que cintila e algo em você lhe diz que essa é a pessoa certa. Morris, se o casamento é essa reunião do próprio com o próprio, com a base masculina ou feminina de nós mesmos, por que é assim tão precário na nossa sociedade moderna? Campbell, porque não é encarado como casamento. Eu diria que se o casamento não é de magna prioridade em suas vidas, vocês não estão casados. O casamento significa os dois que são um, os dois que se tornam uma só carne. Se o casamento dura o suficiente e se você se amolda constantemente a ele, em vez de ceder a caprichos pessoais, você chega a se dar conta de que isso é verdade. Os dois realmente são um. Morris, um não apenas biologicamente, mas espiritualmente. Campbell, sobretudo espiritualmente. O biológico é a distração que pode conduzi-lo à falsa identificação. Morris. Então a função necessária do casamento, perpetuar a espécie, não é a primordial? Campbell. Não. Isso, na verdade, é apenas o aspecto elementar do casamento. Há dois estágios completamente diferentes no casamento. Primeiro, quando os nubentes são jovens e seguem o maravilhoso impulso concedido pela natureza da inter-relação biológica do sexo para produzir crianças. Mas chega um tempo em que a criança se emancipa da família e o casal é deixado para trás. Espanta-me o número de amigos que se separam aos 40 ou aos 50 anos de idade. Tinham vivido até aí uma vida perfeitamente satisfatória, juntos com a criança, mas interpretavam essa união em termos de sua relação através da criança. Não a interpretavam em termos do próprio relacionamento pessoal, de um para com o outro. Casamento é uma relação, e quando vocês se sacrificam no casamento, o sacrifício não é feito em nome de um ou de outro, mas em nome da unidade na relação. A imagem chinesa do Tao, com a treva e a luz interagindo, mostra a relação entre Yang e Yin, masculino e feminino. E é isso que vem a ser o casamento. É nisso que vocês se tornam quando se amam. Você deixa de ser aquele um solitário, sua identidade passa a estar na relação. O casamento não é um simples caso de amor, é uma provação. É a provação, é o sacrifício do ego em benefício da relação por meio da qual dois se tornam um. Morris. Então, o casamento é intrinsecamente incompatível com a ideia de cada um cuidar dos próprios interesses. Campbell. Não se trata simplesmente dos próprios interesses, como você vê. E de certa forma, sim, cada um cuida dos próprios interesses, mas acontece que esse um não é apenas você, é a díade reunida em um. Eis aí uma imagem genuinamente mitológica, significando o sacrifício de uma entidade visível em nome de um Deus transcendente. Isso é algo que se torna maravilhosamente consciente no segundo estágio do matrimônio, que eu chamo de estágio alquímico. Os dois vivendo a experiência de serem um. Se continuarem vivendo como viviam no primeiro estágio do casamento, eles se separarão quando as crianças os deixarem. O papai se apaixonará por alguma garotinha casadora, cairá fora e a mamãe se verá a sós com uma casa e um coração vazios e terá de resolver a coisa por si mesma com seus próprios recursos. Morris. É por isso que não entendemos os dois níveis de casamento. Campbell. Vocês não assumem um compromisso. Morris.
Supostamente, sim. Assumimos um compromisso para o melhor e para o pior. Campbell. São vestígios de um ritual. Morris. E o ritual perdeu sua força. Um ritual que antes representava uma realidade profunda virou mera formalidade. Isso é verdade nos rituais coletivos, assim como nos rituais pessoais, relativos a casamento e religião. Campbell. Quantas pessoas antes do casamento recebem um adequado preparo espiritual sobre o que o casamento significa? O- Você pode ficar parado diante do juiz e se casar em 10 minutos. A cerimônia de casamento na Índia dura 3 dias. O par fica grudado. Morris, você está dizendo que o casamento não é apenas um arranjo social, mas um exercício espiritual. Campbell, é primordialmente um exercício espiritual e a sociedade deveria nos ajudar a tomar consciência disso. O homem não devia estar a serviço da sociedade. Esta sim é que deveria estar a serviço do homem. Quando o homem está a serviço da sociedade, você tem um estado monstruoso, e é exatamente isso o que ameaça o mundo neste momento. Morris, o que acontece quando uma sociedade já não abriga uma mitologia poderosa? Campbell, aquilo com que nos defrontamos no presente, se você quiser descobrir o que significa uma sociedade sem rituais, leia o Times, de Nova York. Morris, e você descobrirá? Campbell, as notícias do dia, incluindo atos destrutivos e violentos praticados por jovens que não sabem como se comportar numa sociedade civilizada. Mowers. A sociedade não lhes forneceu rituais por meio dos quais eles se tornariam membro da tribo da comunidade. Todas as crianças deveriam nascer 2 vezes para aprender a funcionar racionalmente no mundo de hoje, deixando a infância para trás. Penso nas palavras de São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios. Quando eu era criança, falava como criança, compreendia como criança, pensava como criança. Mas quando me tornei um homem, pus de lado toda a criancice. Campbell, é exatamente isso. Eis o significado dos rituais da puberdade. Nas sociedades primitivas, dentes são arrancados, dolorosas escarificações são feitas, há circuncisões e toda sorte de coisas acontecem para que você abdique para sempre do seu corpinho infantil e passe a ser algo inteiramente diferente. Quando eu era criança, nós vestíamos calças curtas, você sabe, calças pelos joelhos. E chegava então o grande momento em que você vestia calças compridas. Quando é que eles vão saber que já são homens e precisam abandonar as criancices? Mowers. Os adolescentes que crescem nesta cidade, nas imediações da rua 125 com a Broadway, por exemplo, de onde é que eles tiram seus mitos hoje? Campbell. Eles os fabricam por sua conta. Por isso é que temos grafites por toda a cidade. Esses adolescentes têm suas próprias gangues, suas próprias iniciações, sua própria moralidade. Estão fazendo o melhor que podem, mas são perigosos porque suas leis não são as mesmas da cidade. Eles não foram iniciados na nossa sociedade. Morris. Rollo May diz que há tanta violência na sociedade norte-americana hoje porque não há mais grandes mitos para ajudar os jovens a se relacionar com o mundo ou a compreendê-lo para além do meramente visível. Campbell. Sim, mas outra razão para este alto grau de violência é que a América não tem ethos. Morris. Explique. Campbell. No futebol americano, por exemplo, as regras são muito rigorosas e complexas. Se você fosse à Inglaterra, por exemplo, veria que as regras do rugby não são assim tão rigorosas. Quando eu era estudante nos anos 20, havia uma dupla de jovens que formavam uma ala sensacional, especializada no passe de longa distância.
Eles foram para Oxford com uma bolsa de estudos, se inscreveram no time de rugby e um dia introduziram o passe dianteiro. E os jogadores ingleses disseram: bem, não temos regras para isso, portanto, por favor, não o façam mais. Não jogamos desse modo. O fato é que, numa cultura que tenha se mantido homogênea por algum tempo, há uma quantidade de regras subentendidas, não escritas, pelas quais as pessoas seguiam. Há um ethos ali, um costume, um entendimento segundo o qual não o fazemos dessa maneira. Morris, uma mitologia? Campbell, uma mitologia não expressa, você poderia dizer. É a maneira como usamos o garfo e a faca, a maneira como lidamos com pessoas e assim por diante. Nem tudo está escrito nos livros, mas nos Estados Unidos encontramos pessoas com todo tipo de formação, todas juntas convivendo, por isso a lei se tornou muito importante no país. Os legisladores e a lei são o que nos mantém unidos. Não há ethos. Você entende o que eu quero dizer? Morris. Sim, é o que Tocqueville descreveu, quando chegou aqui, há 160 anos, como um tumulto anárquico. Campbell. O que temos hoje é um mundo desmitologizado. E, em consequência, meus estudantes hoje estão muito interessados em mitologia, porque os mitos lhe trazem uma mensagem. E eu posso dizer que espécie de mensagens o estudo de mitologia traz aos jovens de hoje. Sei o que esse estudo fez por mim e sei que está fazendo alguma coisa por eles. Quando vou dar uma conferência em alguma faculdade, encontro uma sala abarrotada de estudantes que vieram ouvir o que eu tenho a dizer. A escola frequentemente me destina uma sala muito pequena, menor do que deveria ser, porque eles ignoram o excitamento que o assunto provoca entre os estudantes. Mowers, eu gostaria que me dissesse o que você acha que a mitologia, as histórias que eles vão ouvir de você, podem fazer por eles. Campbell, são histórias sobre a sabedoria de vida, realmente são. O que estamos aprendendo em nossas escolas não é sabedoria de vida. Estamos aprendendo tecnologias, estamos acumulando informações. Há uma curiosa relutância da parte da administração universitária em indicar os valores de vida de seus assuntos. Nas nossas ciências hoje, isso inclui antropologia, linguística e o estudo de religiões, assim por diante, verifica-se uma forte tendência à especialização. E você só compreenderá essa tendência quando tiver uma ideia da quantidade de coisas que o pesquisador universitário precisa saber para se tornar um especialista competente. Para estudar o budismo, por exemplo, você precisa ser proficiente e não apenas em todas as línguas europeias, nas quais se dão os debates sobre orientalismo e particularmente o inglês, o francês, o alemão e o italiano, mas também em sânscrito, chinês, japonês, tibetano e várias outras línguas. Ora, isso é uma tarefa colossal. Tal especialista não tem como dedicar parte do seu tempo às relações entre os iroqueses e os algonquinos. A especialização tende a limitar o campo de problemas de que o especialista se ocupa. Ora, quem não é um especialista, mas um generalista como eu, vê aqui algo que aprendeu com o especialista. Mais além, algo que aprendeu com outro especialista. Mas a nenhum deles ocorreu perguntar por que isso ocorre aqui e também ali. Com isso, o generalista, este, aliás, é um termo pejorativo no mundo acadêmico, lida com uma escala de problemas que você poderia dizer são mais genuinamente humanos do que especificamente culturais. Mowers. Aí entra o jornalista que tem permissão para explicar coisas que não entende. Campbell. Não é apenas uma permissão, é algo que lhe pesa nos ombros. Ele tem a obrigação de se educar em público. Bem, eu me lembro de quando era jovem, indo assistir a uma conferência de Henrique Zimmer,
Ele foi a primeira pessoa de que tive conhecimento a falar dos mitos em termos de mensagens válidas para a vida. E não apenas em termos de coisas interessantes em que os investigadores gastam seu tempo. Isso confirmou em mim um sentimento que eu vinha experimentando desde a infância. Mowers. Você se lembra da primeira vez que se defrontou com um mito? Da primeira vez que uma história chegou viva até você? Campbell. Eu fui educado no catolicismo romano. Ora, uma das grandes vantagens de ser educado no catolicismo romano é que você é ensinado a encarar o mito com seriedade, a deixar que ele atue em sua vida. Você é ensinado a viver em função desses motivos míticos. Fui educado em termos das relações sazonais ligadas ao ciclo de Cristo vindo ao mundo, ensinando no mundo, morrendo, ressuscitando e retornando ao paraíso. As cerimônias ao longo do ano fixam sua consciência na substância eterna de todas essas mudanças no tempo. Pecado é simplesmente a perda de contato com essa harmonia. E depois me apaixonei pelos índios americanos, porque Buffalo Bill costumava vir ao Madison Square Garden todos os anos com seu maravilhoso Wind West Show. E eu quis saber mais sobre os índios. Meu pai e minha mãe eram muito generosos e me deram todos os livros escritos para crianças, até aquela época sobre índios. Então eu comecei a ler sobre os mitos do índio americano e não demorou muito para que encontrasse nessas histórias os mesmos motivos que as freiras me ensinavam na escola. Mowers, criação. Campbell, criação, morte e ressurreição. Ascensão aos céus, nascimento virginais. Eu não sabia de que se tratava, mas reconheci o vocabulário, um após outro. Morris, e o que aconteceu? Campbell, fiquei excitado, foi o início do meu interesse por mitologia comparada. Morris, você começou perguntando por que isso é dito de certa maneira, enquanto a Bíblia o diz de outra? Campbell, não. Eu só comecei a análise comparativa muitos anos mais tarde. Morris, o que o atraiu nas histórias dos índios? Campbell, naqueles dias ainda havia no ar algum conhecimento sobre o índio americano. Os índios ainda estavam por perto. Mesmo agora, lidando com mitos de todas as partes do mundo, eu penso que as lendas e narrativas dos índios americanos são muito ricas, muito desenvolvidas. E nessa época, meus pais, eles tinham uma pequena propriedade no campo, onde viveram os índios Delaware, que aí tinham lutado com os iroqueses. Havia um enorme veio de mineração onde podíamos escavar à procura de farpas de seto indígenas e coisas do gênero. E os próprios animais que desempenhavam seu papel nas histórias dos índios estavam ali no campo, ao meu redor. Foi uma magnífica introdução a essa matéria. Mowers. Essas histórias começam a entrar em conflito com sua fé católica? Campbell. Não, não havia conflito. O conflito com minha religião veio mais tarde, em relação aos estudos científicos e coisas desse teor. Mais tarde eu me interessei por hinduísmo e ali estavam as mesmas histórias outra vez. E no meu trabalho de licenciatura eu estava lidando com a matéria do ciclo arturiano, das novelas de cavalaria medievais, e ali estavam as mesmas histórias outra vez. Portanto, não venha você me dizer que não são as mesmas histórias. Eu tenho convivido com elas toda a minha vida. Morris, elas provêm de todas as culturas, mas com temas atemporais. E Campbell, os temas são atemporais e a inflexão cabe à cultura. Morris, então as histórias acolhem o mesmo tema universal, mas o adaptam com sutis diferenças dependendo do particular enfoque de quem as está contando? Campbell. Oh, sim. Caso não esteja atento aos temas paralelos, você julgará que são histórias muito diferentes, mas não são. Mowers. Você ensinou mitologia?
durante 38 anos no Sarah Lawrence. Como conseguiu que aquelas jovens provenientes da classe média, com suas religiões ortodoxas, se interessassem pelos mitos? Campbell. Jovens em geral simplesmente se deixam arrebatar pelo assunto. A mitologia lhes ensina o que está por trás da literatura e das artes. Ensina sobre a própria vida. É um assunto vasto, excitante, um alimento vital. A mitologia tem muito a ver com os estágios da vida, as cerimônias de iniciação, e quando você passa da infância para as responsabilidades do adulto, da condição de solteiro para de casado. Então todos esses rituais são ritos mitológicos. Todos têm a ver com o novo papel que você passa a desempenhar, com o processo de atirar fora o que é velho para voltar com o novo, assumindo uma função responsável. Quando um juiz adentra o recinto do tribunal e todos se levantam, você não está se levantando para o indivíduo, mas para a toga que ele veste e para o papel que ele vai desempenhar. O que o torna merecedor desse papel é a sua integridade como representante dos princípios que estão no papel, e não qualquer ideia pré-concebida a seu respeito. Com isso, você está se reerguendo diante de uma personagem mitológica. Eu suponho que muitos reis e rainhas sejam as pessoas mais estúpidas, absurdas e banais que você possa encontrar. Gente provavelmente interessada apenas em cavalos e mulheres. Você sabe, mas você não reage diante delas como personalidades. Você reage diante do papel mitológico que elas desempenham. Quando se torna juiz ou presidente dos Estados Unidos, um homem deixa de ser o que era e passa a ser o representante de uma função eterna. Deve sacrificar os seus desejos pessoais e até mesmo suas possibilidades de vida em nome do papel que agora desempenha. Mowers. Isso quer dizer que há rituais mitológicos atuando em nossa sociedade. A cerimônia de casamento é um deles. A cerimônia da posse de um presidente ou de um juiz é outro. Fale de outros rituais importantes para a sociedade hoje. Campbell. Alistar-se no exército. Vestir um uniforme é outro. Você desiste de sua vida pessoal e aceita uma forma socialmente determinada de vida, a serviço da sociedade de que você é membro. Eis porque me parece obsceno julgar pessoas, em termos da lei civil, por atos que elas praticaram em tempo de guerra. Elas não estavam agindo como indivíduos, mas como agentes de algo acima delas, a que se haviam consagrado inteiramente. Julgá-las como se fossem seres humanos comuns é totalmente impróprio. Mowers. Nós vemos o que acontece quando sociedades primitivas são desmanteladas pela civilização do homem branco. Elas se partem em pedaços, se desintegram, se tornam enfermas. Não é o que vem acontecendo a nós próprios desde que nossos mitos começaram a desaparecer? Campbell. É exatamente isso. Mowers. Não é por esse motivo que as religiões conservadoras hoje estão apelando para a religião dos velhos tempos? Campbell. Sim. E estão cometendo um erro terrível. Estão voltando a algo atrofiado, algo que não serve à vida. Mowers. Mas já serviu, não é mesmo? Campbell. Com certeza. Mowers. Eu entendo a atração que isso exerce. Na juventude, eu tinha estrelas fixas. O fato de estarem sempre ali era um conforto para mim. Elas me deram um horizonte conhecido. E me disseram que lá fora havia um pai bondoso e amável olhando por mim, pronto para me receber e atento aos meus interesses o tempo todo. Ora, Saul Belol diz que a ciência fez uma faxina nas crenças, mas essas coisas eram valiosas para mim, e hoje sou o que sou por causa dessas crenças. Eu me pergunto o que acontece às crianças que não têm aquelas estrelas fixas, aquele horizonte conhecido, aqueles mitos. Campbell. Bem, como disse antes, tudo o que você tem a fazer é ler o jornal. É uma confusão. No tocante a este nível imediato de vida e estrutura, os mitos oferecem modelos de vida,
mas os modelos têm de ser adaptados ao tempo que você está vivendo. Acontece que o nosso tempo mudou tão depressa que o que era aceitável há 50 anos não o é mais hoje. As virtudes do passado são os vícios de hoje. E muito do que se julgava serem os vícios do passado são as necessidades de hoje. A ordem moral tende-se a harmonizar com as necessidades morais da vida real. No tempo, aqui e agora, eis aí o que não estamos fazendo. A religião dos velhos tempos pertence a outra era, outras pessoas, outro sistema de valores humanos, outro universo. Voltando atrás, você abre mão de sua sincronia com a história. Nossos jovens perdem a fé nas religiões que lhes foram ensinadas e vão para dentro de si. Morris, quase sempre com a ajuda de drogas. Campbell, sim. A experiência mística mecanicamente induzida é o que temos aí. Eu tenho assistido a muitos congressos de psicologia que lidam com a grande questão da diferença entre a experiência mística e o colapso psicológico. A diferença é que aquele que entra em colapso imerge nas águas em que o místico nada. E você precisa estar preparado para essa experiência. Morris, você já se referiu à cultura do peiote que emerge e se torna dominante entre os índios como consequência do extermínio do búfalo e do antigo modo de vida? Campbell, sim. A nossa é uma das piores histórias no que diz respeito aos povos nativos de qualquer nação civilizada. Os índios são não pessoas. Não são sequer computados nas estatísticas da população eleitoral dos Estados Unidos. Houve um momento, logo depois da Revolução da Independência, em que um bom número de índios de destaque participaram efetivamente do governo e da vida americana. George Washington dizia que os índios deveriam ser acolhidos como membros de nossa cultura. Em vez disso, eles foram transformados em vestígios do passado. No século XIX, todos os índios do Sudeste foram colocados em vagões e despachados sob guarda militar para o que foi chamado de território indígena, doado aos índios em caráter perpétuo como sua terra própria, mas alguns anos depois os brancos o tomaram de volta. Recentemente, antropólogos estudaram um grupo de índios na região noroeste do México, que vivem a poucas milhas de uma grande área em que o peiote cresce espontaneamente. O peiote é o seu animal, por assim dizer, pois eles o associam ao cervo e organizam missões muito especiais para caçar peiote e trazê-lo de volta. Essas missões são jornadas místicas e têm todas as características da jornada mística. Primeiro, há a separação da vida secular. Quem quer que se engaje na expedição precisa fazer uma completa confissão de suas faltas cometidas recentemente. Caso não o faça, a mágica não acontece. Aí tem início a jornada. Eles, inclusive, se expressam numa linguagem especial, uma linguagem negativa. Em vez de dizerem sim, por exemplo, dizem não. Ou em vez de dizerem estamos indo, dizem estamos voltando. Eles estão em outro mundo. Com isso, chegam ao limiar da aventura. Há santuários especiais que representam estágios da transformação mental ao longo do caminho. E então vem a grande tarefa de caçar o peiote. O peiote é morto como se fosse um cervo. Eles se movem sorrateiramente na sua direção, desferem uma pequena seta e então executam o ritual da caça ao peiote. No seu conjunto, trata-se de uma perfeita duplicação do tipo de experiência associada à jornada interior. Quando você abandona o mundo exterior e adentra o reino dos seres espirituais, eles identificam cada pequeno estágio como uma transformação espiritual. Em suma, estão num lugar sagrado. Morris, por que eles realizam isso através de um processo tão
intricado. Campbell. Bem, isso tem a ver com o fato de que os efeitos do peiote não são encarados como simplesmente biológicos, mecânicos, químicos, mas também como uma transformação espiritual. Quando se submete a uma transformação espiritual sem estar preparado para ela, você não tem meios de avaliar o que lhe acontece, e o resultado são as terríveis experiências de uma viagem funesta, como era costume dizer em relação ao LSD. Se você souber aonde está indo, a viagem não será funesta. Morris. Por isso é que vem a ser uma crise psicológica imergir em águas Campbell, onde você deveria saber nadar, mas não está preparado para isso. De qualquer modo, isso se aplica à vida espiritual. Passar por uma transformação da própria consciência é uma experiência terrível. Morris, você fala muito de consciência? Campbell, sim. Morris, e o que você entende por consciência? Campbell, é próprio da tradição cartesiana pensar na consciência como algo inerente à cabeça, como se a cabeça fosse o órgão gerador de consciência, não é? A cabeça é um órgão que orienta a consciência numa certa direção ou em função de determinados propósitos. Mas existe uma consciência aqui no corpo. O mundo inteiro vivo é modelado pela consciência. Acredito que consciência e energia são a mesma coisa, de algum modo. Onde você vê, de fato, energia de vida, lá está a consciência. O mundo vegetal, com certeza, é consciente. E ao viver no campo, como aconteceu comigo quando criança, você pode ver toda uma série de consciências diferentes se relacionando consigo mesmas. Existe uma consciência vegetal, assim como existe uma consciência animal. E nós partilhamos de ambas. Então, quando você ingere certas comidas, a bile sabe se existe aí algo que exija a participação dela. Esse processo todo é consciência. Tentar interpretá-lo em termos simplesmente mecânicos não funciona. Morris. Como transformamos nossa consciência? Campbell. Depende do que você esteja disposto a pensar a esse respeito. E é para isso que serve a meditação. Tudo que diz respeito à vida é meditação. Em grande parte, uma meditação não intencional. Muitas pessoas gastam quase todo o seu tempo meditando de onde vem e para onde vai o seu dinheiro. Se você tem uma família para cuidar, preocupa-se com ela. Essas são todas preocupações muito importantes. Mas, na maior parte dos casos, tem a ver apenas com as condições físicas, como você pode transmitir uma consciência espiritual às crianças se você não a tem para você mesmo. Como chegar a isso? Os mitos servem para nos conduzir a um tipo de consciência que é espiritual. Apenas como exemplo, eu caminho pela Rua 51 e pela Quinta Avenida e entro na Catedral de St. Patrick. Deixei para trás uma cidade muito agitada, uma das cidades economicamente mais privilegiadas do planeta. Uma vez no interior da catedral, tudo ao meu redor fala de mistérios espirituais, o mistério da cruz. E o que vem a ser, afinal? Vejo os vitrais responsáveis por uma forte atmosfera interior. Minha consciência foi levada a outro nível. Há um só tempo e eu me encontro num patamar diferente. Depois eu saio e eis-me outra vez de volta ao nível da rua. Ora, posso eu reter alguma coisa da consciência que tive quando me encontrava dentro da catedral? E certas preces ou meditações são concebidas para manter sua consciência naquele nível, em vez de deixá-la cair aqui o tempo todo. E afinal, o que você pode fazer é reconhecer que isto aqui é apenas um nível inferior ao daquela alta consciência. O mistério expresso ali está atuando no âmbito do seu dinheiro, por exemplo. Todo dinheiro é energia congelada. E eu creio que essa é a chave de como transformar a sua consciência. Morris, você não acha, às vezes, ao considerar essas histórias, que está mergulhando nos sonhos de outras pessoas? Campbell.
Não dou ouvidos aos sonhos de outras pessoas. Morris, mas todos esses mitos são sonhos de outras pessoas. Campbell, oh, não, não são. São os sonhos do mundo. São sonhos arquétipos e lidam com os magnos problemas humanos. Eu, hoje sei quando chego a um desses limiares. O mito me fala a esse respeito como reagir diante de certas crises de decepção, maravilhamento, fracasso ou sucesso. Os mitos me dizem onde estou. Morris, o que acontece quando pessoas se tornam lendas? Você diria, por exemplo, que John Wayne se tornou um mito? Campbell, quando se torna modelo para a vida dos outros, a pessoa se move para uma esfera tal que se torna passível de ser mitologizada. Morris, isso acontece com frequência a atores de cinema, de onde tiramos muito dos nossos modelos. Campbell, eu lembro-me quando eu era criança que Douglas Fairbanks era um modelo para mim. Adolf Menjol era um modelo para meu irmão. E claro que esses homens desempenhavam papéis de figuras míticas. Eram educadores para a vida. Morris, nenhuma personagem na história do cinema é mais cativante para mim do que Shane. Você viu Shane? Campbell. Não, não vi. E Morris? É a clássica história do estranho que chega a uma cidade, faz o bem aos outros e parte, sem esperar por uma recompensa. Por que é que os filmes nos tocam dessa maneira? Campbell, existe algo mágico nos filmes. A pessoa que você vê está ao mesmo tempo em algum outro lugar. Esse é um atributo de Deus. Se um ator de cinema chega a uma casa de espetáculos, todos se viram e contemplam o ator de cinema. Ele é o verdadeiro herói do evento. Está em outro plano. É uma presença múltipla. O que você vê na tela não é de fato ele. Contudo, ele está lá. Através de múltiplas formas, a forma das formas de que tudo isso provém está exatamente ali. Morris. O cinema parece criar imagens grandiosas, enquanto a televisão cria meras celebridades. Estas não se tornam modelos na mesma proporção e que são alvos de mexerico. Campbell. Talvez porque vemos as personalidades da TV em casa e não num templo especial como é a sala de exibição. Morris. Vi ontem uma foto da mais recente figura cultuada por Hollywood, Rambo, o veterano do Vietnã, que retorna para resgatar prisioneiros de guerra e, através de violentos esforços de morte e destruição, consegue trazê-los de volta. Ouvi dizer que o filme faz o maior sucesso em Beirute. A foto mostra o novo boneco Rambo, que foi criado e está sendo vendido pela mesma companhia que produz as bonecas tipo Cabage Pet. No primeiro plano, a imagem de uma suave e doce Cabage Pet. Por trás dela, a força bruta, Rambo. Campbell. Essas são duas figuras míticas. A imagem que agora me vem à mente é a Minotauromaquia, de Picasso, uma gravura que mostra um touro enorme, monstruoso se aproximando. O filósofo, aterrorizado, está galgando uma escada para escapar. Na arena jaz um cavalo que foi morto, e sobre o cavalo sacrificado está uma mulher, toureiro, que também foi morta. Uma única criatura olha de frente esse terrível monstro, uma garotinha com uma flor. Essas são as duas figuras que você acaba de mencionar. A simples, inocente e infantil e a ameaça terrífica. Você tem aí o problema dos tempos modernos. Morris. O poeta Yeats achava que estamos vivendo o último dos grandes ciclos cristãos. Seu poema, A Segunda Vinda, diz: girando e girando na volta que se amplia. O falcão não pode ouvir o falcoeiro. As coisas se desmancham, o centro não pode reter. A anarquia solta se espalha sobre o mundo. A onda de sangue escurecido se desatou e por toda a parte. A cerimônia da inocência naufragou. Que é que você vê caindo na direção de Belém para nascer? Campbell. Não sei o que vem por aí. Não mais do que It, sabia?
Mas o final de um ciclo é início de outro, e é sempre um tempo de sofrimento e turbulência. A ameaça que sentimos, que todos sentem, bem, temos essa noção do Armagedon que se aproxima, não é mesmo? Morris, eu me tornei a morte, o destruidor de mundos, disse Oppenheimer, quando viu explodir a primeira bomba atômica. Mas você não acha que será o nosso fim? Acha? Campbell, não será o fim. Talvez venha a ser o fim da vida neste planeta, mas isso não é o fim do universo. É só uma explosão à toa, comparada a todas as explosões que estão ocorrendo em todos os sóis do universo. O universo é um punhado de explosivas fornalhas atômicas, como o nosso Sol. Portanto, esta é só uma pequena imitação da coisa toda. Mowers. Você imagina que em alguma parte existam criaturas imprimindo à sua jornada transitória a espécie de significação que nossos mitos e grandes histórias imprimem? Campbell. Não. Quando você se dá conta de que, se a temperatura subir 50 graus e permanecer aí, a vida não existirá nessa terra, e se baixar, digamos, 100 graus e permanecer lá, não haverá vida nessa terra. Então, quando você se dá conta de como é delicado esse equilíbrio e como é importante a quantidade de água, bem, quando se pensa em todos os acidentes ambientais que propiciam a vida, como é possível supor que a vida conhecida por nós exista em qualquer outra partícula do universo, não importa quantos satélites haja ao redor das estrelas? Mowers, está frágil vida. Esta frágil vida sempre existe sobre a provação do terror e a possibilidade de sua extinção. É a imagem da boneca de pano justaposta à de um truculento Rambo. Não coincide com o que sabemos da vida através da mitologia? Campbell. Não, não coincide. Morris. Você divisa, emergindo dos modernos meios de comunicação, alguma nova metáfora para as velhas verdades universais? Campbell. Vejo a possibilidade de novas metáforas, mas não creio que já se tenham tornado mitológicas. Mowers. Na sua opinião, quais são os mitos que vão incorporar a máquina no novo mundo? Campbell. Bem, os automóveis adentraram a mitologia, adentraram os sonhos. E as aeronaves, elas estão muito a serviço da imaginação. O voo da aeronave, por exemplo, atua na imaginação como libertação da Terra. É a mesma coisa que os pássaros simbolizam de certo modo. O pássaro, ele é um símbolo da libertação do espírito em relação a seu aprisionamento à terra, assim como a serpente simboliza o aprisionamento à terra. A aeronave desempenha este papel hoje. Mowers. Outros símbolos? Campbell. Armas, sem dúvida. Todos os filmes que eu tenho visto no avião em minhas viagens entre a Califórnia e o Havaí mostram pessoas empunhando revólveres. É a Senhora Morte carregando sua arma. Diferentes instrumentos assumem o papel para o qual os instrumentos antigos já não se prestam, mas eu não vejo mais nada além disso. Mowers. Isso quer dizer que os nossos mitos estarão a serviço das velhas histórias. Quando eu vi Guerra nas Estrelas, lembrei a frase do apóstolo Paulo: eu luto contra principados e poderes. E isso se deu 2000 anos atrás. E nas cavernas de um caçador da Idade da Pedra, há cenas de lutas contra principados e poderes. Hoje, nos nossos modernos mitos tecnológicos, ainda estamos lutando. Campbell. O homem, ele não deve submeter-se aos poderes de fora, mas subjugá-los. O problema é como fazê-lo. Morris. Depois que meu filho mais novo tinha assistido à Guerra nas Estrelas pela 12ª ou 13ª vez, eu perguntei-lhe: por que você repete isso tantas vezes?
E ele respondeu: pela mesma razão, porque você passou toda a sua vida lendo o Velho Testamento. E ele estava em outro mundo mítico. Campbell. Guerra nas Estrelas certamente possui uma perspectiva mitológica válida. O filme encara o Estado como uma máquina e pergunta: a máquina vai esmagar a humanidade ou vai colocar-se a seu serviço? A humanidade ela não provém da máquina, mas da Terra. O que vejo em Guerra nas Estrelas é o mesmo problema que o Fausto nos coloca. Mefistófeles, o homem-máquina, pode nos prover de todos os meios e está igualmente apto a determinar as finalidades da vida. Mas a peculiaridade de Fausto, que o qualifica para ser salvo, é que ele busca finalidades diferentes das da máquina. Ora, quando tira a máscara de seu pai, Luke Skywalker cancela o papel de máquina que o pai tinha desempenhado. O pai era uniforme, e isso é o poder, o papel do Estado. Mowers. Máquinas nos ajudam a perceber a ideia de que queremos um mundo feito à nossa imagem. Queremos que ele seja o que pensamos que devia ser. Campbell. Sim. Mas então chega um momento em que a máquina ela começa a ditar ordens a você. Por exemplo, eu comprei uma dessas máquinas maravilhosas, um computador. Ora, como lido predominantemente com deuses, foi por aí que eu identifiquei a máquina. Ela me parece um deus do Velho Testamento, com uma porção de regras e nenhuma clemência. Morse. Há uma história encantadora sobre o presidente Eisenhower e os primeiros computadores. Campbell. Eisenhower entrou numa sala repleta de computadores e propôs às máquinas a seguinte questão: existe um Deus? Todas começam a funcionar, luzes se acendem, carretéis giram e após algum tempo uma voz diz: agora existe. Morse. Mas não é possível desenvolver, em relação ao computador, a mesma atitude do líder tribal, para quem todas as coisas falam de Deus. Caso não se trate de uma revelação especial privilegiada, Deus, em sua faina, está em toda parte, inclusive no computador. Campbell, com certeza. É um milagre o que acontece naquela tela. Você já imaginou por dentro uma dessas coisas? Morris, não. E não pretendo fazer. Campbell, não dá para acreditar. É toda uma hierarquia de anjos, todos sobre as placas. E aqueles pequenos tubos, aquilo são milagres. Meu computador, ele me proporcionou uma revelação sobre a mitologia. Você compra um determinado programa e ali está todo um conjunto de sinais que conduzem à realização do seu objetivo. Então, se você começa tateando com sinais que pertencem a outro sistema de programas, a coisa simplesmente ela não funciona. É o que acontece na mitologia. Ao se defrontar com uma mitologia em que a metáfora para o mistério é o pai, você terá um conjunto de sinais diferentes do que teria se a metáfora para a sabedoria e o mistério do mundo fosse a mãe. E ambas são metáforas perfeitamente adequadas. Nenhuma delas é um fato, são metáforas. É como se o universo fosse meu pai ou como se o universo fosse minha mãe. E Jesus diz: ninguém chega ao Pai senão através de mim. O pai de que ele falava é o pai bíblico. Pode ser que você somente chegue ao Pai através de Jesus. E por outro lado, suponha que você escolhesse o caminho da mãe. É simplesmente outro caminho para chegar ao mistério de sua vida. É preciso entender que cada religião é uma espécie de programa com seu conjunto próprio de sinais que funcionam. Se uma pessoa está realmente empenhada numa religião e realmente construindo a sua vida com base nisso, é melhor ficar com o programa que tem. Mas um sujeito como eu, que gosta de lidar ludicamente com o programa, bem, eu poderei girar ao redor, mas provavelmente eu nunca terei uma experiência comparável à de um santo. Morris. Mas alguns dos grandes santos não se aproveitam de todas as fontes à sua disposição. Tiraram daqui e dali e construíram um novo programa. Campbell, isso é o que se chama desenvolvimento de uma religião. É como se vê na Bíblia. No início,
Deus era apenas o mais poderoso entre vários deuses. Era apenas um Deus tribal, circunscrito. Então, no século VI, quando os judeus estavam na Babilônia, foi introduzida a noção de um Salvador do mundo e a divindade bíblica migrou para uma nova dimensão. A única maneira de conservar uma velha tradição é renová-la em função das circunstâncias da época. No tempo do Velho Testamento, o mundo era um pequeno bolo de 3 camadas que consistia de algumas centenas de milhas em torno dos centros do Oriente Próximo. Ninguém tinha ouvido falar dos astecas ou dos chineses. Quando o mundo se altera, a religião tem que se transformar. Mowers, mas parece-me que é exatamente o que estamos fazendo. Campbell, isso é de fato o que deveríamos fazer, mas minha ideia do horror verdadeiro é o que se vê em Beirute. Você tem lá as 3 grandes religiões do Ocidente: judaísmo, cristianismo e islamismo. E como as 3 têm nomes diferentes para o mesmo Deus bíblico, não são capazes de conviver. Cada uma está fixada na própria metáfora e não se dá conta da sua referencialidade. Nenhuma permite que se abra o círculo ao seu redor. São círculos fechados e cada grupo diz: somos os escolhidos. Deus está conosco. Veja a Irlanda. Um grupo de protestantes foi removido para lá no século XVII por Cromwell e nunca se abriu para a maioria católica que ali encontrou. Católicos e protestantes representam 2 sistemas sociais totalmente distintos dos ideais diferentes. Morris, cada qual necessitando de um novo mito. Campbell, cada qual necessitando de seu próprio mito durante toda a trajetória. Ama teu inimigo, abre-te, não julgues, todas as coisas têm a natureza do Buda. Está ali, no mito, já está ali. Morris, você conta uma história sobre um selvagem nativo que uma vez disse a um missionário: seu Deus se mantém fechado numa casa como se fosse velho e decrépito. O nosso está na floresta, nos campos e nas montanhas quando vem a chuva. E eu penso que provavelmente é verdade. Campbell, sim. Sabe, esse é um problema que você encontra no livro dos reis e em Samuel. Os vários reis hebreus, eles realizavam sacrifícios no topo das montanhas. Eles estavam errados na opinião de Jeová. Na comunidade hebraica, o culto a Jeová foi um movimento específico que finalmente prevaleceu. Foi o esforço decisivo de um certo Deus da periferia do templo contra o culto da natureza que era celebrado por toda a parte. E essa investida imperialista de um certo segmento da cultura se prolongou no Ocidente, mas agora ela precisa abrir-se à natureza das coisas, e se for capaz de abrir-se, terá aí todas as possibilidades. Mowers. Não há dúvida de que nós, modernos, estamos despindo o mundo de suas revelações naturais da própria natureza. E eu penso naquela lenda pigmeia do menino que encontrara na floresta um pássaro de belo canto e leva-o para casa. Campbell. Ele pede ao pai que traga alimento para o pássaro, mas este lhe diz que não pretende alimentar um simples pássaro e mata-o. A lenda diz que o homem matou o pássaro matou a música e com a música matou-se a si mesmo. Caiu morto, completamente morto e morto, permaneceu para sempre. Morris. Isso não é uma história sobre o que acontece quando humanos destroem seu ambiente, destroem seu mundo, destroem a natureza e as revelações da natureza? Campbell. Destroem sua própria natureza também. Matam a música. Morris. A mitologia não é a história dessa música? Campbell. A mitologia é a música. É a música da imaginação, inspirada nas energias do corpo. Uma vez, um mestre zen parou diante de seus discípulos, prestes a proferir um sermão. No instante em que ele ia abrir a boca, um pássaro cantou, e ele disse:
o sermão já foi proferido. Morris, eu ia dizer que estamos criando novos mitos, mas você diz que não, que todos os mitos que nos cercam hoje têm algum ponto de origem na nossa experiência passada. Campbell, os motivos básicos dos mitos são os mesmos e têm sido sempre os mesmos. A chave para encontrar a sua própria mitologia é saber a que sociedade você se filia. Toda mitologia cresceu numa certa sociedade, num campo delimitado. Então, quando as mitologias se tornam muitas, elas entram em colisão e em relação, se amalgamam e assim surge uma outra mitologia mais complexa. Mas hoje em dia não há fronteiras. A única mitologia válida hoje é a do planeta e nós não temos essa mitologia. Aquilo que mais se aproxima de uma mitologia planetária, pelo que sei, é o budismo, que vê todas as coisas como tendo a natureza do Buda. O único problema é chegar ao reconhecimento disso. Não há nada a fazer. A tarefa é apenas reconhecer e então agir em relação à irmandade de todas as coisas. Mowers, Irmandade? Campbell, sim. A Irmandade hoje, em quase todos os mitos que eu conheço, está confinada a uma comunidade restrita. Em comunidades restritas, a agressividade é projetada para fora. Por exemplo, os 10 mandamentos dizem: não matarás. Aí, o capítulo seguinte diz: vai a Canaã e mata a todos os que encontrar. É um campo cercado. Os mitos de participação e amor dizem respeito apenas aos do grupo. Os de fora são totalmente outros. Esse é o sentido da palavra gentil, a pessoa que não é da mesma espécie. Mowers. E a menos que você adote a minha indumentária, não seremos parentes. Campbell. Sim. Agora, o que é um mito? A definição de dicionário seria história sobre deuses. Isso obriga a fazer a pergunta seguinte: que é um deus? Um deus é a personificação de um poder motivador ou de um sistema de valores que funciona para a vida humana e para o universo. Os poderes do seu próprio corpo e da natureza, né? Os mitos são metáforas da potencialidade espiritual do ser humano. E os mesmos poderes que animam nossa vida, animam a vida do mundo. Mas há também mitos e deuses que têm a ver com sociedades específicas ou com as deidades tutelares da sociedade. Em outras palavras, há duas espécies totalmente diferentes de mitologia. Há mitologia que relaciona você com a sua própria natureza e com o mundo natural de que você é parte. E há a mitologia estritamente sociológica que liga você a uma sociedade em particular. Você não é apenas um homem natural, é membro de um grupo particular. Na história da mitologia europeia, é possível ser a interação desses dois sistemas. No geral, o sistema socialmente orientado é de um povo nômade que se move erraticamente para que você aprenda que o seu centro se localiza neste grupo. A mitologia orientada para a natureza seria de um povo que se dedica ao cultivo da terra. Ora, a tradição bíblica é uma mitologia socialmente orientada. A natureza aí é condenada. Então, no século XIX, os investigadores eles pensaram na mitologia e no ritual como tentativas de controlar a natureza. Mas isso é magia, não mitologia ou religião. As religiões da natureza, elas não são tentativas de controlar a natureza, mas de ajudar você a colocar-se em acordo com ela. Mas quando a natureza ela é encarada como mal, você não se põe em acordo com ela, mas a controla ou tenta controlar, daí a tensão, a ansiedade, a devastação de florestas, a aniquilação de povos nativos, a ênfase nisso nos separa da natureza. Morse, é por essa razão que sem hesitação dominamos ou subjugamos a natureza, porque entramos em litígio com ela, porque a vemos apenas como algo que pode nos servir? Campbell, sim. Jamais esquecerei a experiência que tive no Japão, uma civilização que nunca ouviu falar na queda e no Jardim do Éden. Um dos textos shintoístas diz que o processo da natureza não pode ser maléfico. Não se deve corrigir nenhum impulso natural.
mas sublimá-lo, embelezá-lo. Há um interesse glorioso na beleza da natureza e na cooperação com ela, de modo que naqueles jardins você não sabe onde termina a natureza e onde a arte começa. Essa é uma experiência esplendorosa. Mowers, mas Joseph, Tóquio hoje recusa esse ideal de maneira flagrante. Tóquio é uma cidade na qual a natureza praticamente desapareceu, exceto aqueles pequenos jardins confinados que ainda são cultivados por algumas pessoas. Campbell, há um dito no Japão: balance com as ondas, ou, como dizemos no boxe, acompanhe os punhos. Foi somente cerca de 125 anos atrás que Perry forçou sua entrada no Japão. Por aquela época, eles assimilaram uma tremenda quantidade de engenhos mecânicos, mas o que vejo no Japão é que eles mantêm a cabeça acima disso. Então, quando você adentra os edifícios, então o Japão está de volta. Só o exterior é que se parece com Nova York. Morris. Manter a cabeça acima disso, essa é uma ideia interessante, porque, embora as cidades se elevem ao seu redor, lá no íntimo da alma, lá onde o ser interior habita, as pessoas ainda se mantêm, como você diz, em acordo com a natureza. Campbell. Mas na Bíblia, a eternidade ela se retira, a natureza se corrompe e decai, e no pensamento bíblico, vivemos no exílio. Morris. Enquanto estamos aqui sentados conversando, acontecem histórias, uma após outra, de carros cheios de bombas em Beirute, de muçulmanos contra cristãos, de cristãos contra muçulmanos, de cristão contra cristão, e ocorre-me que Marshall McLuhan estava certo quando disse que a televisão ela transformou o mundo numa aldeia global. Mas ele não sabia que a aldeia global viria a ser Beirute. O que isso lhe diz? Campbell diz que eles não sabem como aplicar as suas ideias religiosas à vida contemporânea e aos seres humanos em geral, não apenas à sua própria comunidade. É um terrível exemplo do fracasso da religião em conviver com o mundo moderno. E essas tradições estão decidindo tudo pela força. Elas se desqualificaram para o futuro. Morris, de que espécie de novo mito você acha que precisamos? Campbell, precisamos de mitos que identifiquem o indivíduo, não com o seu grupo regional, mas com o planeta. Um modelo para isso são os Estados Unidos. Aqui havia 13 pequenas nações coloniais distintas que decidiram agir no interesse comum, sem desconsiderar os interesses particulares de cada uma delas. Morris, há algo a respeito disso no grande selo dos Estados Unidos? Campbell, é exatamente isso o que o grande selo representa. Eu tenho sempre uma cópia do grande selo em meu bolso, na forma da nota de $1. Eis aí a declaração dos ideais que permitam a formação dos Estados Unidos. Olhe para esta cédula de $1. A pirâmide tem 4 lados, são 4 pontos cardeais. E há alguém neste ponto, alguém naquele outro, localizando-se na parte baixa da pirâmide. Você estará de um lado ou de outro, mas quando você chega ao topo, os pontos se reúnem, então o olho de Deus se abre. Morris, para eles, era o Deus da razão. Campbell, sim. Esta foi a primeira nação do mundo que se edificou com base na razão, mas no espírito guerreiro. Esses cavalheiros eram deístas do século XVIII. Na parte de cima, lemos: confiamos em Deus, mas não é o Deus da Bíblia. Esses homens, eles não acreditavam na queda. Eles não julgavam que a mente humana estivesse dissociada de Deus. A mente humana, aliviada de preocupações secundárias e meramente temporais, reproduz com a radiância de um espelho imaculado, o reflexo da mente racional de Deus. A razão coloca você em contato com Deus e, consequentemente, para aqueles homens não havia uma revelação especial em lugar algum e nem era necessário, porque a mente do homem, livre das suas fabilidades, é suficientemente capaz de compreender Deus.
E todas as pessoas do mundo, portanto, são capazes, porque são dotadas de razão. Todos os homens são dotados de razão. Este é o princípio fundamental da democracia. Como toda mente é capaz de adquirir um conhecimento verdadeiro, não é preciso que uma autoridade especial ou uma revelação especial lhe diga como as coisas deveriam ser. Morris. Não obstante, esses símbolos provêm da mitologia. Campbell. Sim, mas provém de uma forma peculiar de mitologia. Não é a mitologia da revelação especial. Os hindus, por exemplo, não acreditam em revelação especial. E eles falam de um estado em que os ouvidos se abriram para a música do universo. Aqui, o olho se abriu para a radiância da mente de Deus. E essa é uma ideia fundamentalmente deísta. Desde que você rejeite a ideia de uma queda do paraíso, o homem não estará separado de sua fonte. Voltemos ao grande selo. Se você contar o número de linhas dessas pirâmides, verá que são 13. Na parte de baixo há uma inscrição em algarismos romanos. Obviamente, 1776, aí adicionando 1 mais 7 mais 7 mais 6, você tem 21, que é a idade da razão, não é mesmo? Foi em 1776 que os 13 estados declararam independência. O 13 é o número da transformação e do renascimento. Na última ceia havia 12 apóstolos e um Cristo, que iria morrer para renascer. 13 é o número necessário no campo limitado de 12 para atingir o transcendente. Você tem os 12 signos dos zodíacos e o Sol. E estes homens eram muito conscientes do 13 como o número da ressurreição e do renascimento da nova vida e o manipularam o tempo todo. Mowers. Mas para fins práticos havia 13 estados. Campbell. Sim, mas isso não era simbólico. Não é simples coincidência os 13 estados, eles mesmos simbolizando o que eram? Mowers. Isso explicaria a outra inscrição mais abaixo. Novus Ordo Seclorum. Campbell. Nova ordem do mundo. Esta é uma nova ordem do mundo. E a inscrição acima, Anuit Coepti, significa ele sorriu às nossas realizações ou nossas atividades. Mowers. Ele. Campbell. Ele, o olho. Aquilo que é representado pelo olho. A razão. Você não precisaria dizer ele. Poderia ser na forma neutra, ou ela ou ele. Mas o poder divino sorriu aos nossos atos. E assim, este novo mundo ele foi construído no sentido da criação original de Deus. E o reflexo da criação original de Deus, através da razão, realizou a tarefa. Se olhar para trás da pirâmide, você verá um deserto. Para frente, plantas crescendo. O deserto, o tumulto na Europa, guerras e guerras e guerras, livramo-nos disso e criamos um Estado em nome da razão, não em nome do poder. E o resultado é o florescimento da nossa vida. Este é o sentido da parte representada pela pirâmide. Agora observe o lado direito da cédula de $1. Aí está a águia, o pássaro de Zeus. A águia é a descida do Deus à esfera temporal. O pássaro é o princípio encarnado da deidade. Esta é a águia de cabeça branca. A águia americana é a contraparte americana da águia do Deus mais alto, Zeus. Ela vem até nós descendo ao mundo dos pares de opostos, o campo da ação. Uma modalidade de ação é a guerra, outra a paz. Assim, em uma de suas garras, a águia ela empunha 13 flechas, o princípio da guerra. Na outra, um ramo de louros com 13 folhas, o princípio do entendimento pacífico. A águia, ela olha na direção dos louros, e é desse modo que aqueles idealistas, fundadores da nossa nação, gostaríamos que olhássemos. Boas relações diplomáticas e tudo mais. Mas, graças a Deus, a águia tem as flechas na outra garra, no caso de os louros não funcionarem. Agora, o que representa a águia?
representa o que está indicado no signo radiante acima da sua cabeça. Certa feita, eu dava uma conferência no Instituto de Assuntos Estrangeiros em Washington sobre mitologia, sociologia e política hindus. Há um dito no livro hindu sobre política, segundo o qual o governante ele deve empunhar numa das mãos a arma da guerra, o grande bastão, e na outra o símbolo do som pacífico da música de boa vizinhança. Ali estava eu, de pé, com as mãos erguidas, e todos na sala começaram a rir. Eu não entendi por quê. E eles começaram a apontar com os dedos. Eu olhei para trás e ali estava a figura da águia na parede, na mesma postura em que eu me encontrava. Mas quando eu olhei também, eu notei o signo acima da sua cabeça e notei que havia 9 penas em sua cauda. 9 é o número da descida do poder divino ao mundo. Quando o Ângelus soa 9 vezes. Pois bem, acima da cabeça da águia há 13 estrelas dispostas na forma da estrela de Davi. Mowers. Era o selo de Salomão? Campbell. Sim. E você sabe por que se chama selo de Salomão? Mowers. Não. Campbell. Salomão costumava trancar monstros, gigantes e outras coisas em jarros. Você se lembra das 1001 noites, quando eles abrem o jarro e o gênio aparece? Mas eu notei ali o selo de Salomão, composto de 13 estrelas. E então vi que cada um dos triângulos era uma tetacritis pitagórica. Mowers. E uma tetacritis vem a ser? Campbell. Um triângulo composto de 10 pontos, sendo um no meio e 4 de cada lado, somando 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este é o símbolo primário da filosofia pitagórica, suscetível de várias interpretações mitológicas, cosmológicas, psicológicas e sociológicas, interrelacionadas. Uma delas afirma que o ponto no ápice representa o centro criador, a partir do qual o universo e todas as coisas surgiram. Mowers. O centro de energia, então? Campbell. Sim. O som inicial. Um cristão diria a palavra ou verbo criador, a partir do qual o mundo inteiro se precipitou. A grande explosão, o despejar da energia transcendente para dentro do, e expandindo-se através do domínio temporal. Então, assim que ingressa no campo do tempo, essa energia se rompe em pares de opostos. O 1 se torna 2. Ora, quando você tem 2, só há 3 maneiras de eles se relacionarem. Numa, este domina aquele. Noutra, aquele domina este. E numa terceira, os 2 estão em perfeito equilíbrio. Finalmente, é dessas 3 formas de relacionamento que derivam todas as coisas nos 4 cantos do espaço. Há um verso no Tao Te Ching de Lao Tse que diz, do Tao, do transcendente, se origina o 1, do 1 se origina o 2, do 2 o 3 e do 3 se origina todas as coisas. Então, o que de repente descobri quando eu percebi que no grande selo dos Estados Unidos havia 2 desses triângulos simbólicos interligados, é que nós tínhamos 13 pontos representando os 13 estados de origem. E além disso, não menos de 6 ápices. 1 acima, 1 abaixo e 4, por assim dizer, orientados nas 4 direções. O significado disso, assim me pareceu, é que a palavra criadora ela pode ser ouvida de cima ou de baixo ou de qualquer outro cardeal. E essa é a grande tese da democracia. A democracia pressupõe que qualquer um, de qualquer parte, pode falar
e falar a verdade, porque a sua mente não está separada da verdade. Tudo o que se tem a fazer é livrar-se das paixões e então falar. Assim, o que você tem aqui na cédula de $1 é a águia, representando a imagem maravilhosa do transcendente se manifestando no mundo. E é sobre isso que os Estados Unidos se fundam. Para governar adequadamente, é preciso governar do ápice do triângulo, no sentido do olho do mundo, no topo. Ora, quando eu era criança, davam-nos o discurso de despedida de George Washington e pediam-nos para resumir tudo, relacionando cada declaração com todas as outras. E assim, conservo deste texto uma lembrança muito clara. Washington disse: como resultado de nossa revolução, liberta-nos de qualquer envolvimento com o caos da Europa. Sua única palavra foi no sentido de não nos engajarmos em alianças internacionais. Pois bem, mantivemos-nos fiéis às suas palavras até a Primeira Guerra Mundial. Então cancelamos a Declaração da Independência e reunimos-nos à Inglaterra no propósito de conquistar o planeta. Com isso, estamos agora num dos lados da pirâmide. Movemos-nos um para o 2. Politicamente e historicamente, somos agora membros de um dos lados de uma disputa. Não representamos aquele princípio do olho lá em cima. E todas as nossas preocupações têm a ver com economia e política e não com a voz e o som da razão. Mowers, a voz da razão. É esse o caminho filosófico sugerido por aqueles símbolos mitológicos? Campbell, exatamente. Você tem aqui a importante mudança que ocorreu por volta do ano 500 a.C. Esse é o tempo do Buda, de Pitágoras, de Confúcio e Lao Tse. Se é que Lao Tse existiu. É o despertar da razão humana. E a partir daí, o homem não será mais modelado nem governado por poderes animais. Não será mais guiado pela analogia com a Terra, semeada pelo curso dos planetas, mas pela razão. Mowers, o caminho. Campbell, o caminho do homem. E sem dúvida, o que destrói a razão e a paixão. A principal paixão em política é a ganância. Isso é que empurra você para baixo. E por isso é que estamos num dos lados e não no topo da pirâmide. Mowers. Por isso é que nossos fundadores se opuseram à intolerância religiosa. Campbell. Isso foi inteiramente abolido e por isso é que eles rejeitaram também a ideia da queda. Todos os homens são competentes para conhecer a mente de Deus e não há revelação especial para qualquer povo. Mowers, eu posso entender agora como a sua experiência de investigador e a sua profunda convivência com os símbolos mitológicos lhe permitem ler dessa maneira o grande selo. Mas não seria uma surpresa para a maioria desses homens, que eram deístas, como você diz, descobrirem as conotações mitológicas implicadas em seu esforço de construir uma nova nação? Campbell. Bem, por que eles usaram estes símbolos? Mowers. Muitos deles não são símbolos maçônicos? Campbell. São signos maçônicos. E o significado da tetacritis pitagórica era conhecido há séculos. A informação deve ter sido encontrada na biblioteca de Thomas Jefferson. E antes de tudo, eles eram homens de cultura, o iluminismo do século XVIII. Era um mundo de cavaleiros cultos e não temos tido muitos homens desse naipe em política. É uma sorte tremenda para a nossa nação que aqueles homens detivessem o poder e estivessem em condições de influenciar os acontecimentos daquele tempo. Mowers. Como se explica a relação entre seus símbolos e a maçonaria e o fato de que muitos dos fundadores da pátria pertenceram à ordem maçônica? A ordem maçônica seria de algum modo uma expressão do pensamento mitológico? Campbell.
Sim, eu penso que sim. Trata-se de uma tentativa erudita de reconstruir uma ordem de iniciação que resultaria em revelação espiritual. Esses fundadores, que de fato eram maçons, estudaram o que puderam da sabedoria egípcia. No Egito, a pirâmide representa a colina primordial, após a cheia anual, quando as águas do Nilo começam a recuar, a primeira colina simboliza o renascimento do mundo. É o que este selo representa. Morris. Você às vezes me confunde com uma aparente contradição interior de seu sistema de crença. De um lado, você exalta esses homens, porque foram causa e efeito da idade da razão. De outro, você se regozija com o Luke Skywalker, por aquele momento em guerra nas estrelas em que lhe dizem: desligue o computador e confie em seus sentimentos. Como você concilia o papel da ciência, que é razão, com o papel da fé, que é religião? Campbell. Não. Não é preciso distinguir entre razão e pensar. Morris. Distinguir entre razão e pensar? Ao pensar, não estou raciocinando? Campbell. Sim, sua razão é uma forma de pensar, mas pensar não é sempre e necessariamente razão. Calcular o que é preciso fazer para atravessar uma parede não é razão. O rato que, depois de pôr o focinho aqui, calcula que talvez deva circular por ali e está calculando alguma coisa do mesmo modo como nós calculamos. Mas isso não é razão. Razão tem a ver com encontrar as bases do ser e a estrutura fundamental da ordem do universo. Morris. Então, quando esses homens se referiram ao olho de Deus como razão, eles estavam dizendo que as bases do nosso ser, enquanto sociedade, enquanto cultura, enquanto povo, derivam das características fundamentais do universo? Campbell. É o que diz esta primeira pirâmide. Essa é a pirâmide do mundo. Esta é a pirâmide da nossa sociedade. Ambas pertencem à mesma ordem. Isso é, criação de Deus, e isto é a nossa sociedade. Morris. Existe uma mitologia para os poderes animais. Existe uma mitologia para a terra semeada. Fertilidade, criação, a deusa mãe. E existe uma mitologia para as luzes celestiais e para os céus. Mas nos tempos modernos, nós nos movemos para além dos poderes animais, para além da natureza e da terra semeada. E as estrelas já não nos interessam, exceto como curiosidades exóticas e como palco das viagens espaciais. Em que pé estamos agora em nossa mitologia para o homem? Campbell. Tão cedo não poderemos ter uma mitologia. As coisas estão mudando rápido demais para chegarem a ser mitologizadas. Morris. Como podemos viver sem mitos, então? Campbell. Cada indivíduo deve encontrar um aspecto do mito que se relacione com sua própria vida. Os mitos têm basicamente 4 funções. A primeira é a função mística, e é disso que venho falando, dando conta da maravilha que é o universo, da maravilha que é você, e vivenciando o espanto diante do mistério. Os mitos abrem o mundo para a dimensão do mistério, para a consciência do mistério que subjaz a todas as formas. Se isso lhe escapar, você não terá uma mitologia. Se o mistério se manifestar através de todas as coisas, o universo se tornará, por assim dizer, uma pintura sagrada. Você está sempre se dirigindo ao mistério transcendente, através das circunstâncias da sua vida verdadeira. A segunda é a dimensão cosmológica, a dimensão da qual a ciência se ocupa,
mostrando qual é a forma do universo, mas fazendo de uma tal maneira que o mistério outra vez se manifesta. Hoje tendemos a pensar que os cientistas detêm todas as respostas, mas os maiores entre eles dizem-nos: não, não temos todas as respostas. Podemos dizer-lhe como a coisa funciona, mas não o que é. Você risca um fósforo. O que é o fogo? Você pode falar de oxidação, mas isso não me dirá nada. A terceira função é a sociológica. Suporte e validação de determinada ordem social. E aqui os mitos variam tremendamente de lugar para lugar. Você tem toda uma mitologia da poligamia, toda uma mitologia da monogamia, e ambas são satisfatórias. Depende de onde você estiver. E foi essa função sociológica do mito que assumiu a direção do nosso mundo e está desatualizada. Mowers. Como assim? Campbell. Princípios éticos. As leis da vida como deveria ser na sociedade ideal. Todas as páginas e páginas de Jeová sobre que roupas usar, como se comportar diante do outro e assim por diante no primeiro milênio antes de Cristo. Mas existe uma quarta função do mito, aquela, segundo penso, com que todas as pessoas deviam tentar se relacionar. A função pedagógica, como viver uma vida humana sob qualquer circunstância. Os mitos podem ensinar-lhe isso. Morris quer dizer que a velha história, conhecida há tanto tempo e transmitida através de gerações, continua vigorando e ainda não conseguimos aprender uma nova? Campbell. A história que temos no Ocidente, na medida, se baseia na Bíblia. Baseia-se numa visão do universo que pertence ao primeiro milênio antes de Cristo. Não está de acordo nem com essa concepção do universo, nem com nossa concepção da dignidade humana. Pertence inteiramente a algum outro lugar. Hoje temos que reaprender o antigo acordo com a sabedoria da natureza e retomar a consciência de nossa fraternidade com os animais, a água e o mar. Dizer que a divindade modela o mundo e todas as coisas é condenado como panteísmo. Mas panteísmo é uma palavra enganadora. Sugere que um Deus pessoal, supostamente, habita o mundo. Mas a ideia em absoluto não é essa. A ideia é transteológica, de um mistério indefinível, inconcebível, admitido como um poder, isto é, como a fonte, o fim e o fundamento de toda a vida e de todo o ser. Morris, você não acha que os americanos modernos rejeitaram a antiga ideia da natureza como divindade porque isso os impediria de dominar a natureza? Como é possível derrubar árvores, rasgar a terra e desviar o curso dos rios para propriedades privadas sem matar Deus? Campbell. Sim, mas isso não é simplesmente uma característica dos americanos modernos. É a condenação bíblica da natureza, que eles herdaram de sua religião e trouxeram com eles, especialmente da Inglaterra. Deus está separado da natureza e a natureza é condenada por Deus. Está tudo lá, no Gênesis. Estamos destinados a ser os senhores do mundo. Mas se você pensar em nós como vindos da terra, não como tendo sido lançados aqui, de alguma parte, verá que nós somos a terra. Somos a consciência da terra. E estes são os olhos da terra. E esta é a voz da terra. Morris. Os cientistas eles começam a falar abertamente sobre a Gaia Ciência. Campbell. É isso mesmo, todo o planeta como um só organismo. Morris. Mãe Terra. Será que os novos mitos brotarão dessa imagem?
Campbell. Bem, alguma coisa assim. Você não pode prever que mito está para surgir, assim como não pode prever o que irá sonhar esta noite. Mitos e sonhos vêm do mesmo lugar. Vêm de tomadas de consciência de uma espécie tal que precisam encontrar expressão numa forma simbólica. E o único mito de que valerá a pena cogitar no futuro imediato é o que fala do planeta, não da cidade, não deste ou daquele povo, mas do planeta e de todas as pessoas que estão nele. Esta é a minha ideia fundamental do mito que está por vir. E ele lidará exatamente com aquilo com que todos os mitos têm lidado: o amadurecimento do indivíduo, da dependência à idade adulta, depois a maturidade e depois a morte. Então, com a questão de como se relacionar com esta sociedade, como relacionar esta sociedade com o mundo da natureza e com o cosmos. É disso que os mitos têm falado desde sempre, e é disso que o novo mito terá de falar. Mas ele falará da sociedade planetária enquanto isso estiver em curso. Nada irá acontecer. Mowers. Então você sugere que daí começará o novo mito do nosso tempo? Campbell. Sim. Essa é a base do que o mito deve ser. E já se encontra aqui o olho da razão, não da minha nacionalidade. O olho da razão, não da minha comunidade religiosa. O olho da razão, não da minha comunidade linguística. Você percebe? E esta será a filosofia do planeta, não deste ou daquele grupo. Quando a Terra é avistada da Lua, não são visíveis nela as divisões em nações ou estados. Isso pode ser de fato o símbolo da mitologia futura. Essa é a nação que iremos celebrar. Essas são as pessoas às quais nos uniremos. Morris. Para mim, nos exemplos que você coletou, ninguém incorpora essa ética melhor do que o chefe Seattle. Campbell. O chefe Seattle deu um dos últimos testemunhos orais da ordem moral paleolítica. Por volta de 1852, o governo dos Estados Unidos fez um inquérito sobre a aquisição de terras tribais para os imigrantes que chegavam ao país. E o chefe Seattle escreveu em resposta uma carta maravilhosa. Essa carta expressa, na verdade, toda a moral da nossa conversa. O presidente em Washington informa que deseja comprar nossa terra. Mas como é possível comprar ou vender o céu ou a terra? A ideia nos é estranha. Se não possuímos o frescor do ar e a vivacidade da água, como vocês poderão comprá-los? Cada parte dessa terra é sagrada para meu povo. Cada arbusto brilhante do pinheiro e cada porção de praia. Cada bruma na floresta escura. Cada campina, cada inseto que zune. Todos são sagrados na memória e na experiência do meu povo. Conhecemos a seiva que circula nas árvores, como conhecemos o sangue que circula em nossas veias. Somos partes da terra e ela é a parte de nós. As flores perfumadas são nossas irmãs. O urso, o gamo e a grande águia são nossos irmãos. O topo das montanhas, o humus das campinas, o calor do corpo do pônei e o homem pertencem todos à mesma família. A água brilhante que se move nos rios e riachos não é apenas água, mas o sangue de nossos ancestrais. Se lhes vendermos nossa terra, vocês deverão lembrar-se de que ela é sagrada. Cada reflexo espectral das claras águas dos lagos fala de eventos e memórias na vida do meu povo. O murmúrio da água é a voz do Pai, do meu Pai. Os rios são nossos irmãos e eles saciam nossa sede, conduzem nossas canoas e alimentam nossos filhos. Assim, é preciso dedicar aos rios a mesma bondade que se dedicaria a um irmão.
Se lhe vendermos nossa terra, lembre-se de que o ar é precioso para nós. O ar partilha seu espírito com toda a vida que ampara. O vento que deu ao nosso avô seu primeiro alento, também recebe seu último suspiro. O vento também dá às nossas crianças o espírito da vida. Assim, se lhes vendermos nossa terra, vocês deverão mantê-la à parte e sagrada, como um lugar onde o homem possa ir apreciar o vento, adocicado pelas flores da campina. Ensinarão vocês às suas crianças o que ensinamos às nossas, que a terra é nossa mãe? O que acontece à terra acontece a todos os filhos da terra. O que sabemos é isto, e a terra ela não pertence ao homem. O homem pertence à terra. Todas as coisas estão ligadas, assim como o sangue nos une a todos. O homem ele não teceu a rede da vida, é apenas um dos fios dela. O que quer que ele faça a rede, fará a si mesmo. Uma coisa sabemos, nosso Deus é também o seu Deus. A terra é preciosa para ele e magoá-la é acumular contrariedades sobre o seu Criador. O destino de vocês é um mistério para nós. O que acontecerá quando os búfalos forem todos sacrificados? Os cavalos selvagens todos domados? O que acontecerá quando os cantos secretos da floresta forem ocupados pelo odor de muitos homens e a vista dos montes floridos for bloqueada pelos fios que falam? Onde estarão as matas? Sumirão. Onde estará a águia? Desapareceu. E o que será dizer adeus ao pônei, arisco e à caça? Será o fim da vida e o início da sobrevivência. Quando o último pele vermelha desaparecer junto com sua vastidão selvagem e a sua memória for apenas a sombra de uma nuvem se movendo sobre a planície, estas praias e estas florestas ainda estarão aí? Alguma coisa do espírito do meu povo ainda restará? Amamos esta terra como recém-nascido ama as batidas do coração da mãe. Assim, se lhe vendermos nossa terra, amem-na como a temos amado. Cuidem dela como temos cuidado. Gravem em suas mentes a memória da terra tal como estiver quando a receberem. Preservem a terra para todas as crianças e amem-na como Deus nos ama a todos. Assim como somos parte da terra, vocês também são parte da terra. Esta terra é preciosa para nós, também é preciosa para vocês. Uma coisa sabemos: existe apenas um Deus. Nenhum homem, vermelho ou branco, pode viver à parte. Afinal, somos irmãos.